Olá, boa tarde, pessoal. Olha a nossa atividade aí de história, né? Tá aí a apresentação da capa do nosso livro. E aí, vamos relembrar um pouco sobre a aula passada de história. Nós falamos sobre dois períodos importantes, né? Que foi a pré-história, né? A formação dos povos. Falamos aí do período paleolítico, ficou conhecido como Idade da Pedra, onde as ferramentas eram bastante rústicas, confeccionadas de ossos, né? Confeccionadas de pedras, principalmente, né? Confeccionadas também por madeiras. Essa é a principal característica do período paleolítico, conhecido como Idade da Pedra. E logo depois nós falamos também sobre o período neolítico, que foi um período que começou a avançar, né? As pessoas ali começaram a se fixar, começaram a plantar, a criar animais para a sua sobrevivência, né? Para seu consumo, onde surgiu a pesca. E esse período neolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Polida, né? E aí a gente entendeu que começou a surgir as aldeias, as pessoas começaram a se fixar em um só lugar, as ferramentas começaram a ser confeccionadas agora por metais, né? E aí foi se avançando cada vez mais, ok? Dando continuidade à nossa aula de história, a gente vai falar aí sobre a mulher, as mulheres, melhor dizendo, no período neolítico, né? Nesse período neolítico, eu quero que vocês entendam o seguinte, quinto ano, que é o mesmo período da Idade da Pedra Polida. Como era que as mulheres se comportavam, qual era o meio de trabalho, como era que elas viviam, principalmente as mulheres, né? E dentro desse conteúdo aí, nós vamos compreender a importância do conhecimento e das atividades exercidas pelas mulheres no início das civilizações. Quando as pessoas começaram a ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de civilização, dentro desse período neolítico, a mulher teve uma participação importante. E como foi que ela se comportou? Como era a vivência? Como era o dia a dia das mulheres nesse período? Então nós vamos reconhecer a valorização da figura feminina entre os povos pré-históricos e antigos. Vamos lá? E aí na página 16, que é onde começa o nosso conteúdo, ele vem trazendo o bloco para ler e escrever melhor. E ele diz assim, olha, o texto a seguir apresenta exemplos para a argumentação sobre a importância do papel da mulher nas sociedades neolíticas, ou seja, a importância do papel da mulher, do trabalho da mulher, da presença feminina no período da Pedra Polida, que é conhecido como Neolítico. Nessas sociedades, a fertilidade era um elemento simbólico, fundamental, associado à mulher, por ela exercer atividades ligadas à agricultura, a ser também geradora da vida. Presta bem atenção nisso, quinto ano. As mulheres no período neolítico, esse processo de domesticação, regularidade alimentar, veio introduzir uma segunda fase. Com ele, iniciou-se a reunião sistemática e o plantio de sementes. A domesticação geral foi acompanhada de um papel mais importante atribuído à mulher, plantando sementes e vigiando as mudas. Talvez primeiro num ritmo de fertilidade, antes que o crescimento e a multiplicação das sementes sugerissem uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos. Era ela que cultivava dos jardins e foi ela quem conseguiu essas obras-primas da seleção e cruzamento que transformaram as espécies. Que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas e ricamente nutritivas.
Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestos e dando forma aos primeiros vasos de barro. Na forma também, a aldeia é criação sua. Era a aldeia um ninho coletivo para o cuidado e nutrição dos filhos. A vida estável da aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes dos grupos menores, pelo fato de proporcionar um máximo de facilidades para a fecundidade, nutrição e proteção. Sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e doméstico, os excessos de alimentos e capacidade de trabalho que tornaram possível a vida urbana não teriam existido. Então veja que a mulher no período neolítico, ou seja, no período da Idade da Pedra Polida, ela teve um papel muito importante no desenvolvimento do trabalho, né? Como diz aí, ó, no segundo parágrafo, era ela que cuidava dos jardins e foi ela quem conseguiu essas obras-primas de seleção e cruzamento que transformaram a espécie em selvagens e rudes em variedades domésticas. Ou seja, elas começaram a lapidar, né, a polir algumas coisas, alguns objetos, como por exemplo ele diz aí, ó, e foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, ou seja, os primeiros vasos, as primeiras vasilhas, foram as mulheres no período neolítico. Através de quê? De qual material? Acredito eu certamente que da argila, né? Barro. Depois elas começaram a tecer. O que é tecer? Começaram a fazer cestos, né? De palhas, eu acredito, e dando forma aos primeiros vasos de barro. Na forma também, elas começaram também a formar as aldeias, a criar as aldeias, aquela cobertura de palha, é criação da mulher. Era lá o ninho, ou seja, o lugar onde eles ficavam, a família ficava, né? Para ter o cuidado, para se alimentarem, para alimentarem os filhos. Foi ali onde eles começaram a surgir as primeiras casas, os primeiros lares, né? E quem foi que começou a produzir tudo isso? A mulher, lá no período neolítico, né? Então fica entendido que a mulher teve um papel importantíssimo na questão do avanço nesse período, ok? Teve uma grande participação das mulheres. Na página 17, quinto ano, temos aí uma atividade e ele diz assim: quais são os exemplos, na atividade 1, quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher na sociedade agrícola neolítica? Aí você vai dizer, né, o que é que o texto traz, o que era que ela cuidava, que o texto diz, né, ela cuidava dos plantios, das sementes, do crescimento das mudas, das espécies vegetais, que estavam no processo de domesticação. Essa resposta, quinto ano, da questão 1, vocês encontram aí no primeiro parágrafo, tá certo? Olha o que ele diz aí, ó, acompanhado um papel mais importante atribuído à mulher, plantando sementes e vigiando as mudas, talvez primeiro num ritmo de fertilidade em que o crescimento... Então veja, dentro desse conteúdo você vai tirar o que a mulher fazia de trabalho, certo? E vai colocar aqui na primeira questão. Qual era o trabalho da mulher? O que era que ela fazia? Leia o texto e responde a questão, certo? A questão 2. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? O que é vida urbana? A vida na cidade, que começaram a surgir ali para ele, já era a construção de uma nova vida, de um novo ritmo de vida. Porque antes, lá no período paleolítico, as pessoas eram nômades, não tinham moradia fixa. Começaram a se fixar a partir do período neolítico, né? São 2 períodos da história que nós estamos trabalhando. E aí nós precisamos entender que foram acontecendo os avanços aos poucos, ok? Aí no texto
tem a importância das atividades apresentadas. Qual era a importância, né, para o desenvolvimento? Tinha importância? Segundo o texto, a domesticação de espécies vegetais favoreceu o aumento, a quantidade, né, também a qualidade da alimentação, produzindo excesso de alimentos. Também a organização das aldeias, né, teve favorecido aí o aumento da população em função da fecundidade, a nutrição e proteção, a grande produção de alimento e o aumento da produção da população, né, também teriam favorecido o desenvolvimento da vida urbana. Então, tudo isso daqui, né? Olha, o que foi, como a questão 2 diz aí, a importância das atividades. O que foi que teve de importante nessas atividades? Ajudou em quê? Porque houve trabalho dentro desse período que ajudou no desenvolvimento. Quais foram os trabalhos, né? O que foi em que ajudou? Esses trabalhos ajudou em que no desenvolvimento durante esse período? Tá certo? Então a questão 3, ela vem trazendo o seguinte. Ele fala com um colega, né? Mas como não pode, o pai, a mãe, um irmão maior aí, um responsável, pode lhe ajudar a fazer essa atividade. Indique 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sua comunidade, aí onde você mora. Qual é o trabalho da mulher? Dê 3 exemplos que ela costuma fazer. Pode ser sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã mais velha, sua irmã. Alguém, uma mulher da sua família que desenvolve algum trabalho. Agora tem que ser 3 tipos de trabalho, ok? 3 tipos de funções. Passando aí, quinto ano, para a página 18, nós vamos falar um pouco aí agora sobre os grupos organizados e agricultura. Olha que lá no início nós não tínhamos, né, no período paleolítico, nós não tínhamos os grupos organizados. Não existia ainda a agricultura, não é verdade? Mas agora já existe a agricultura, já existem os grupos organizados e aí nós vamos falar sobre eles. E o que é que eu quero que você conheça aí? O excedente alimentar permitido pela atividade agrícola como fator que favoreceu o crescimento populacional, ou seja, muitas coisas dentro da agricultura foi o que favoreceu, né, o crescimento da população. Então a agricultura ela teve um papel fundamental para a expansão da quantidade de pessoas. E ele diz assim, olha, no conteúdo, o desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Por que Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola? Porque aí foi quando começou a avançar mais ainda, a quantidade de pessoas começou a crescer, a aumentar, né? Começaram a se estabelecer em um só lugar. Bom, mas por conta de quê? Por conta da agricultura, né? A agricultura foi se expandindo, as pessoas foram tomando gosto de trabalhar, de plantar, de criar animais, de se alimentarem, de venderem, sabe? E aí foi aumentando ainda mais. Depois surgiu aí, moravam nas aldeias, né? Depois foram surgindo as vilas que a gente vai ver mais para frente no nosso conteúdo, ok? Então, nesse grupo organizado, né? Na Revolução Neolítica aí, ou Revolução Agrícola, uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. Ou seja, começou a aumentar a população devido à agricultura também que começou a avançar. Mas e aí, eles usavam materiais, equipamentos sofisticados? Ainda não, ainda eram materiais bastante rústicos, feitos de metais, né? Então vamos lá. Esses materiais serviam para desenvolver o trabalho na agricultura e também na criação de animais. Como ele disse aí no segundo parágrafo, foi uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura.
foi o crescimento populacional. Isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos alimentares. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias muitas vezes tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização de produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças nos grupos exercidos por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre as demais, criando-se, assim, posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Então, veja, aí eles começaram a se organizar. Por quê? Porque precisava sempre de um líder. Geralmente, existia um grupo maior que queria invadir o grupo menor, né, em busca de terra, em busca de plantio. Sempre tem esses conflitos, né, quinto ano. E aí eles viram a necessidade de começar a se organizar, colocando ali um líder para cada aldeia, tá certo? Passando aí para a página 19, nós temos aí uma atividade. E ele diz assim: observe as imagens da página 18, né? Olha, observe só. E responda as questões. Lá na página 18, a gente pode ver algumas imagens, né? Que aí é feita em pedras, desenhos, né? Feito em pedras, pintado, alguns animais, carroça, tipos de boi, algumas pessoas ali. São desenhos feitos em pedras, ok? Vamos voltando aí para a página 19. Ele diz o seguinte: observe as imagens na página 18 e responda as questões. Letra A. Alguma das imagens retratadas, elementos ligados à agricultura? Se sim, qual? Explique. Aí você vai olhar e vai dizer, né? Se tem alguma imagem aí ligada à agricultura. Se disser sim, aí você vai dizer qual a imagem. Se é a primeira imagem, que retrata o quê? Uma pintura de quê? Certo? Letra B. As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Se você disser que sim, você vai dizer o porquê. Se você disser que não, você também vai dizer o porquê, né? Que essas imagens não têm relacionamento com os grupos humanos. E você acha, quinto ano? Tem ou não tem? Observa direitinho aí. E por que você acha que tem? Olha a questão 2. Marque com um X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Olha aí. E aí nós temos aí o moedor, né, que é um pilão de grãos e vegetais feito de pedra de cerca de 6.000 anos atrás, encontrado em Israel. É um pilão ali. Arpões feitos de ossos e chifres de animais produzidos há cerca de 10.000 anos, encontrados na região de Dordogne, na França. E nós temos também aí as pontas de flecha, feitas de sílex, há cerca de 3.000 anos, encontrada no norte da África, região do Ceará. Entre esses daqui, vocês acham que qual desses materiais, desses três materiais aí, desses três tipos de materiais, está relacionada diretamente ao período neolítico da agricultura? Porque assim, tem ferramentas aqui, tem instrumentos aqui que são do período paleolítico, né? Mas qual dele está relacionado à agricultura? Será que as pontas de flecha estão relacionadas à agricultura? Será que os arpões estão relacionados à agricultura? Ou o moedor de pilão, que moía os grãos e vegetais? E aí? Na agricultura, será que a gente encontra grãos e vegetais, quinto ano? Já é uma dica, hein? Veja aí, direitinho. Questão 3. Escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica
e quais foram as consequências desse processo. E aí você vai dizer, né? Você vai dizer com poucas palavras aí o que foi a Revolução Neolítica e o que foi que veio junto com essa revolução. Bem aí no primeiro parágrafo, início do segundo, você encontra a consequência e no primeiro você encontra o que foi a Revolução Neolítica, ok? Está bem fácil essa atividade. E aí dá para você fazer bem tranquilo. E aí nós vamos falando agora da ocupação humana na África e no Oriente. A ocupação aconteceu nas savanas da África. Começou por ali, né? As pessoas começaram a se estabelecer, a morarem nas savanas da África Oriental. Foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, dos quais conhecemos alguns vestígios. Entre os povos que habitaram nessa região estão o Quenoicói e o San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificada, Khoisan, mas são diferentes em suas origens. Os Khoikhoi provavelmente emigraram do Nordeste para o sul do continente africano, a partir do Alto Nilo. Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Os San, por sua vez, eram caçadores-coletores. Hoje há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em maioria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. Então veja que são dois povos diferentes aí, viu, quinto ano? Cada um exercia o trabalho, exercia a forma, a sobrevivência de vida diferente. Mas a gente entende aí nesse primeiro parágrafo que depois eles se juntaram, né? Só que eles são de origem diferente. Existe aí, ó, como ele disse, entre os povos que habitavam essa região estão os Khoikhoi e os San. São dois tipos, Khoikhoi e o San. Khoikhoi é um e San é outro grupo. Khoikhoi é um grupo e San é outro grupo. Então, observe direitinho aí. E ele diz o seguinte, depois eles se juntaram, né? São tratados de forma unificada, mas são diferentes em suas origens. Os Khoikhoi provavelmente vieram lá do norte para o sul do continente africano, subindo ali pelo rio Nilo, certo? A partir do Alto Nilo. Eles eram criadores de gado. Quem era criadores de gado? Os Khoikhoi eram criadores de gado e trabalhavam o metal, eles faziam ferramentas de metal. Já os San, por sua vez, eram caçadores e coletores. Então eram diferentes do Khoikhoi, embora depois eles se juntaram, formaram um só povo, mas com origens diferentes, com costumes diferentes. Isso dá para você entender bem direitinho aí no primeiro parágrafo, tá certo? E aí ele continua no segundo parágrafo. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia foi uma dessas regiões entre os rios Tigres e Eufrates. Vários povos se estabeleceram em cidades independentes umas das outras, no Vale do Indo, nas regiões onde hoje se localizam o Paquistão, o Afeganistão e a Índia. Também existiram ocupações humanas milenares favorecidas pelos recursos do rio Indo. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação, chamada de Harappa. Ela era circundada por muralhas e cortada por largas avenidas planejadas, e sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalurgia e faziam comércio com os povos da Mesopotâmia. Tá certo? Então veja só. Aí ele já está falando aí no segundo parágrafo, no Oriente Médio, né?
os povos que passaram aí por um processo de fixação e formação nos grupos organizados. Então veja, que aí lá no primeiro parágrafo a gente viu falando dos Khoisan e os San. Os Khoisan, né, que foi a junção dos Khoikhoi com os San. Khoikhoi era um e San era outro. Depois que se juntaram, aí ficou Khoisan, ok? Muito bem. E aí ele traz umas imagens aí, né, pinturas. Depois ele traz a imagem aí do mapa, do lado direito, do Rio Nilo. O modelo da figura humana em carro, puxado por animais, feito há cerca de 5.000 anos, né? Bem interessante. Vamos lá para a página 21. Na página 21, ele diz o seguinte: leia as afirmações a seguir e assinale com um X a alternativa correta. Aí nós temos da letra A até a letra E. Os vestígios das ocupações humanas no continente africano não são conhecidos pelos arqueólogos. E aí? Marque um X na alternativa correta. Será que não são conhecidos, os vestígios não são conhecidos pelos arqueólogos, quinto ano? As savanas da África Oriental foram habitadas por um único grupo. Aqui no texto, lá no início, ele diz que foi só um povo que ocupou as savanas da África, na parte oriental da África. Não, ele não diz isso não, ele diz que foi os Khoisan, ou seja, que fosse Khoikhoi e o San. Na letra C ele diz o seguinte: o povo San vivia do pastoreio e produzia instrumentos feitos de metal. Minha gente, era o povo San que vivia do pastoreio? Olha aí no texto. Eles viviam de quê? Eram caçadores e coletores, né? Veja só, então leia o texto direitinho. A letra D. Os Khoikhoi eram caçadores e coletores. Epa, eram os Khoikhoi, quinto ano, que eram caçadores e coletores? O texto está dizendo aqui que quem era caçadores e coletores eram os San, e não os Khoikhoi. Não é verdade? Então veja. Na letra D, os Khoikhoi eram caçadores e coletores e migraram para o nordeste do continente africano. Olha só se essa resposta está correta. Leia aí o primeiro parágrafo, presta atenção. Olha a letra E. Entre os primeiros povos que habitaram a África Oriental estão os San, povo que vivia da caça e da coleta. Opa, essa questão é a se pensar. Volta lá no primeiro parágrafo, leia direitinho e leia essa questão. Veja se ela é verdadeira, se ela está correta ou se ela está errada. Você vai marcar um X na questão correta. Questão 5. Observe a foto a seguir e responda as questões. E aí a gente consegue ver aí, né? Partes de moinhos de pedra para moer grãos feito há cerca de 5.000 anos na região onde se localizava Arapa, que hoje é o Paquistão. O que é retratado na fotografia? Aí dá para você responder, né? Direitinho, já tem aí do lado. Explique a importância desse local para a população do Vale do Indo. Para que servia? Né? Aí no terceiro parágrafo ele está dizendo, ó, no Vale do Indo, na região onde hoje se localiza o Paquistão, Afeganistão e a Índia, também existiram ocupações humanas milenares favorecidas pelos recursos do rio Indo. Então, qual era a importância? Leia direitinho aí, servia de quê? Né? Favorecido pelos recursos do rio. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação, já está dizendo as características, chamada de Arapa. Era circundada por muralhas e cortada por largas avenidas, planejando a sua cultura. Influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalurgia e faziam comércio com os povos da Mesopotâmia. Então, lendo isso daí, dá para você responder a letra B tranquilo. A letra C. Por que essa população teria se estabelecido nessa região? Por quê? Essa região ficava próximo de quê? Era importante para quê? Certo? Então, leia aí direitinho também no
no segundo parágrafo e terceiro, e você consegue responder a letra C, certo? Até aí, quinto ano, fica a nossa atividade, né, de história da página 16. Não foi que nós começamos até a página 21, certo? Então, um abraço, boa atividade e até mais. Tchau.